Hoje eu gostaria de convidar você a abrir, ou ler, ou pegar o teu celular, mas abrir lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo 7. Carta do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 7. Eu não quero me demorar muito, mas o desejo do meu coração é que essa palavra entre como uma semente na sua vida. E que a partir de hoje você venha buscar cada dia mais de Deus. Porque Deus tem mais para você. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Deus tem mais para você. Às vezes a gente se conforma com aquilo que tem. Às vezes a gente se conforma com aquilo que já recebemos. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar hoje que Deus tem muito mais para a gente. Lá em Romanos vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quem quer experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade? Aleluia! Efésios 4, 7 vai dizer assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, oh, aleluia, segundo a medida do dom de Cristo. E eu quero que você repita comigo agora: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E eu vou estar falando hoje sobre a graça de Deus. Mas não somente a graça, mas eu vou falar um pouquinho sobre a medida de graça nas nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo aqui está dizendo que cada um de nós recebemos uma medida de graça. É verdade? Você leu isso aí ou não? Diga para o teu vizinho: você recebeu uma medida de graça para a tua vida. A gente sabe que graça é favor imerecido sobre as nossas vidas. Mas eu quero falar da graça e desta medida de graça que Deus coloca sobre cada um de nós, no dia a dia. Porque esta graça vai fazer diferença na minha vida e na tua vida, a cada dia que nós estivermos aqui, amém? Eu vou dizer para você que a graça de Deus vai fazer diferença na tua vida. A graça de Deus é o que vai fazer você diferente de qualquer outra pessoa. A graça de Deus, quando está sobre a vida de alguém, ela abre portas, aleluia. Ela abre caminhos, aleluia. A graça de Deus, quando está sobre a vida de alguém, esse alguém se transforma como um imã. Ela começa a atrair pessoas junto dela. As pessoas querem ficar em volta dela. Não é beleza, não se trata de simpatia, não se trata de como se veste, se trata da graça de Deus sobre nossas vidas. E se é uma oração que eu faço diariamente: Senhor, eu quero encontrar graça diante de Ti, mas eu também quero encontrar graça diante do Teu povo. Me coloca com graça diante do Teu povo, Senhor. Cada vez que eu vou sair de casa para resolver um problema, e vou precisar de um atendimento, principalmente aqui em Portugal, eu sempre oro dizendo: Senhor, me coloca com graça diante daquele balcão. Me coloca com graça diante daquela pessoa, aleluia. Quando você tem a graça de Deus na tua vida, não há porta que se feche diante de você. Quando você tem graça de Deus na tua vida, não há inferno, aleluia, que venha te deter. Quando você tem a graça de Deus na tua vida, oh, aleluia, algo novo sempre acontece.
E hoje eu trago uma palavra profética sobre você. Porque se cada um de nós foi dada a graça, segundo uma medida, ou seja, se cada um de nós temos uma medida de graça, quer dizer que você tem uma medida de graça na tua vida. Mas vou profetizar. Deus hoje está disposto a aumentar esta medida na tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão começar a dizer, alguma coisa tem diferente. Você vai participar de uma entrevista de emprego, de trabalho. As pessoas vão olhar para você, tem algo diferente nesta pessoa. Quando você chegar perto do pastor, o pastor vai olhar para você e falar, alguma coisa diferente tem nesta pessoa, aleluia. A tua família vai te ver de maneira diferente, as pessoas vão te olhar de maneira diferente, portas vão se abrir sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra? Sabe por quê? Porque a graça está sobre você. Medida de graça. Quando o apóstolo Paulo fala sobre medida, que ele está falando sobre, não está falando sobre comprimento, ele não está falando sobre peso, senão eu estaria bem cheio da graça de Deus, né? Mas o apóstolo Paulo, quando fala de medida, ele está falando de capacidade. Mas não é capacidade mental, não é capacidade de instrução, não é capacidade por aquilo que você pode ou não fazer. Capacidade aqui é aquilo que cabe dentro de você. É como um vaso, que ele cabe 200 ml, ou 20 cl, como diz aqui, não é? Se você quiser pôr mais, vai desperdiçar, porque só cabe 20, não cabe 30, não cabe 40. Mas pastor, eu não estou conformado com aquilo que eu tenho, eu quero mais de Deus, eu quero algo novo da parte de Deus. Então você não vai pedir mais graça, sabe o que você vai pedir? Que o Senhor altere e aumente a medida de graça que foi dispensada sobre a tua vida. Eu demorei para entender isso. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E eu falei, Deus não pode ter os seus queridinhos. A minha esposa sempre fala, você é a queridinha de Jesus. Mas Deus não faz acepção de pessoas, mas não faz acepção pela graça salvadora. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Todos nós recebemos uma medida de graça para a salvação. É por isso que você está aqui hoje. A graça foi derramada sobre a tua vida. Quando Deus derramou graça sobre você, Ele não quis saber do teu passado, Ele não quis saber quem você era, Ele não quis saber dos erros que você cometeu, Ele não quis saber da família que você vinha, ou se não vinha de família nenhuma, Ele não quis saber dos teus antepassados, da tua linhagem. Não, Ele não quis saber nada disso. Simplesmente Ele olhou para você e derramou a graça dEle sobre a tua vida. Mas as medidas de graça são diferentes na nossa vida. E até eu entender isso demorou, porque a minha soberba, o meu orgulho não permitia que eu encontrasse alguém e confessasse que esse alguém tinha mais graça do que eu. Mas sempre você vai encontrar alguém que vai ter uma capacidade de graça maior do que você. Aleluia. Mas isso não quer dizer
que você vai continuar na mesma todos os dias. Não, porque o Senhor quer aumentar a tua medida nesta noite. Você pode profetizar para aquele que está do teu lado, atrás de você, diga: o Senhor vai aumentar a medida de graça na tua vida nesta noite. Aleluia. Se você for procurar graça no dicionário, você vai entender que vai estar escrito lá: tratamento privilegiado ou preferencial diante de alguém. No dicionário está escrito assim: graça é um tratamento diferenciado. É assim, quando você chega num lugar, tem uma pessoa do teu lado, e ele quer falar, e você quer falar com uma pessoa importante no banco, mas de repente essa pessoa é chamada primeiro, e ela vai direto falar: olha, vai te atender lá, quer falar com você. E a pessoa vai, e você fica no banco do lado, fala: poxa, mas o que ele tem que eu não tenho? Eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhei por 8 anos numa universidade no Brasil. Eu entrei lá como auxiliar do auxiliar. Entrei lá, eles tinham dificuldade até de colocar na minha carteira o meu cargo, porque eu era auxiliar do auxiliar do auxiliar, todo mundo mandava em mim naquela faculdade. Mas a graça de Deus estava sobre a minha vida, e eu não entendia como. E quando eu ia falar com o reitor, que era o dono, proprietário e diretor da faculdade, eu tinha que passar por uma secretária, e a secretária olhava para mim, falava: o senhor espera aí um pouquinho que ele já vai lhe atender. Aí eu via as outras pessoas passando, e nem pela secretária passava. Abria a porta do reitor e conversava. Eu falava: meu Deus, o que é isso? Aí quando a primeira secretária me liberada, falou: o senhor pode entrar. Eu falei: pronto, vou entrar na sala do reitor. Mas quando eu entrava lá, tinha outra secretária. O que o senhor veio fazer? E eu falava: meu Deus, que dificuldade. Ficava meia hora para conversar com ele. E aí eu batia na porta dele. E entrava e sentava, ele falava 5 minutos comigo e mandava eu sair. E eu falava: eita. E as outras pessoas eu via, entrava com cargos importantes. Mas foi passando o tempo, e a graça de Deus foi fazendo diferença. E é isso que eu quero que você entenda. Eu estou falando de mim. Não estou falando para me promover, falando de mim. Chegou um tempo que eu parava já na primeira secretária, e ela já falava: o senhor pode entrar. Está melhorando. Parava na segunda secretária: o senhor aguarda um momentinho. Passou-se um tempo, e eu fui subindo de posição. E aí nem a primeira nem a segunda secretária me barravam. Eu só ficava lá sentado esperando o reitor me chamar para que eu pudesse entrar na sala dele. Chegou um dia que ele falou: Ítalo, você não precisa mais ficar esperando aí na porta para falar comigo. Quando você tiver algo para falar comigo, você entra, passa pela minha primeira secretária, segunda secretária. Não se sente. Você abre a porta, entra e fala comigo. Diga para o teu vizinho: isso é graça. Vamos transportar isso para o mundo espiritual. Amém? Amém? Quando você recebe a tua medida de graça, às vezes você pode parar na antessala, vai parar na sala, e depois até chegar no trono, até você chegar diante da presença do Senhor. Mas quando a medida de graça é aumentada na tua vida, você não para nem na primeira nem na segunda, aleluia, você entra diretamente no trono da graça, se prostra e diz: eis-me aqui, Senhor. Essa foi a obra de Jesus, por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é graça. Diga para o teu vizinho: isso é graça.
Pastor, mas está meio confuso? É assim mesmo? É. Quantos Noé vocês encontraram na vida? Quantos Davi vocês encontraram na Bíblia ou aqui na terra? Quantos Moisés? Pastor, sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar lá em Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando você vai para Gênesis 39:4, vai falar de José. E José achou graça nos olhos de Potifar. Quando você vai lá para Êxodo, então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Você concorda que tem gente com uma medida maior de graça? Amém? Você concorda com isso? Veja a parábola dos talentos. Quantos já ouviram a parábola dos talentos aqui? E a gente sempre fala que os talentos são dons, os talentos são presentes de Deus. Na parábola, o talento era uma moeda, era um dinheiro. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz naquela parábola que Jesus deu a cada um segundo a sua capacidade. Diga para o teu vizinho: Deus te deu conforme a tua capacidade. A Bíblia diz que ele deu 5 para um, ele deu 2 para outro e ele deu 1 para outro. Todos tinham talento, todos receberam uma parte da graça de Deus. Mas alguém recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Por quê? Porque receberam conforme a sua capacidade. Mas hoje Deus quer aumentar a tua capacidade. Hoje Deus quer aumentar a tua medida de graça. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Mas como essa medida pode ser aumentada? Em primeiro lugar, você tem que ter relacionamento com Deus. E agora eu começo a pregar. Ufa. Porque até agora foi uma introdução. Mas agora nós vamos começar a falar sério. Diga para o teu vizinho: pastor já começou a pregar. Preste atenção. A medida de graça é dada de acordo com o teu relacionamento com Deus. Eu não ouvi nem glória, você não entendeu. A medida de graça é dada conforme o nosso relacionamento com Deus. Queridos, Deus é um Deus de relacionamento. E nós estamos vivendo dias e que o Senhor está trazendo para perto dele o seu povo. Aleluia. Sabe para quê? Para ter relacionamento. Isso começou lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que ele descia, oh aleluia, pelo menos uma vez ao dia, não entardecer. Aleluia. Sabe para quê? Para ter relacionamento, para conversar com o homem e com a mulher, para ter relacionamento, comunhão com eles. É isso que Deus quer de mim e de você. Porque nós não estamos mais vivendo no tempo da lei, nós estamos vivendo no tempo da graça. E quanto mais relacionamento você tem com Ele, mais graça de Deus você recebe na tua vida. Aleluia. A graça de Deus vai fazer diferença na tua função. A graça de Deus vai fazer diferença quando você canta, quando você fala, quando você prega, quando você toca, quando você recebe, quando você conversa com alguém. A graça de Deus vai fazer diferença. Mas essa graça vem sobre a tua vida a partir do momento em que você tem relacionamento com Ele. Diga para o teu vizinho: você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça.
Pastor, o que isso quer dizer? Que a lei era feita de regras. Você tinha regra para vestir, você tinha regra para comer, você tinha regra para falar, você tinha regra para descansar, você tinha regras para se apresentar no tabernáculo, você tinha regras para sacrificar. A lei era fundamentada em regras, mas a graça é fundamentada em relacionamento de Deus com você. Quanto mais íntimo você fica de Deus, mais relacionamento você tem com Ele, e mais graça de Deus vem sobre a tua vida. A Bíblia diz que Moisés chegou num ponto de relacionamento, que ele falava com Deus face a face. Que lindo é isso, não é? E ele falava face a face com o Senhor, e quando ele saía da tenda, sabe o que acontecia? O rosto dele resplandecia. Por quê, pastor? Por causa do relacionamento, por causa da intimidade. Deus quer para a sua igreja neste tempo intimidade, relacionamento. Deus não quer que você siga regras. Deus não quer que você fique preso à regra. Deus quer relacionamento com você. Deus quer intimidade com você. Por quê? Porque a liberdade é diferente da escravidão. Na escravidão você segue regras. Você conhece pessoas que estão presas nos presídios? Conhecem? Eles têm horário para levantar. Eles têm horário para comer. Eles têm horário para dormir. Eles têm horário para tudo. É regra para tudo. Eles não precisam ter relacionamento. Eles não precisam ter amizade com o carcereiro. Eles têm horário para todas as coisas e regras para todas as coisas, porque são presos, são escravos. Mas uma vez que eles estão libertos, aleluia, aí eles começam a viver a liberdade. E a liberdade traz responsabilidade. E a responsabilidade vai trazer intimidade com Deus. Você já foi escravo do diabo. Você já foi escravo do inimigo. Você seguia regras. Mas agora você foi liberto por Cristo. E quando você foi liberto por Cristo, aleluia, agora você se torna uma pessoa responsável. Ninguém tem que me dizer o horário que eu vou acordar. Eu sei que eu tenho que acordar naquele horário porque eu tenho que trabalhar. Ninguém vai me dizer o horário que eu tenho que comer, porque eu sei que quando a minha barriga começa a roncar, e da minha esposa ronca mais do que a minha. É porque está na hora de comer. Eu vou comer. Diga para o teu vizinho, isso é ser livre. Você está entendendo? Irmão, ninguém precisa me dizer o horário do culto. Eu sei que o culto começa aquela hora e eu vou estar lá. Sabe por quê? Não é porque o pastor está me obrigando. Não é porque o líder vai brigar comigo. Não é porque a pessoa que está do meu lado vai dizer, poxa, nós combinamos e você não veio. Não é por conta disso. Sabe o que é? É porque aquele momento eu tenho separado para cultuar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. É que naquele momento eu já separei o meu tempo para com Ele. Isso é graça. Diga para o teu vizinho, isso é graça. A lei joga todo mundo na vala comum. Todo mundo é igual. Não diz isso na Constituição Portuguesa? Todos são iguais perante. Diga para o teu vizinho, mas na graça é diferente. Tem pessoas que têm mais intimidade. Tem pessoas que têm mais relacionamento.
Tem gente que quando chega do trabalho cansado, ainda entra no seu quarto, tranca a porta e fala em secreto com Deus. Tem gente que tem que acordar cedo, mas ele levanta mais cedo ainda para fazer o seu devocional com Deus, porque ele entende que se Deus estiver com ele durante aquele dia, as coisas vão ser diferentes. Isso é graça. Eu não vou dizimar por causa de Malaquias 3:10. Pastor, dízimo é da lei. É, realmente. Mas dízimo é da graça também. E eu não vou dar só 10%. Sabe por quê? Porque eu não vivo mais debaixo da lei. Eu estou vivendo debaixo da graça. E quando você vive debaixo da graça, a tua gratidão ao Senhor por ter te provido todas as coisas, você tem o prazer de dar mais a Ele, porque a Bíblia diz: melhor é ser dado do que receber. Aleluia. Dai e ser-vos-á dado boa medida, sacudida, transbordante no vosso regaço. Diga para o teu vizinho: é graça, irmão. Eu não vou trabalhar na igreja pensando em recompensas terrestres, porque isso era da lei. Mas agora na graça eu sirvo ao Senhor com alegria, porque eu estou acumulando tesouro lá em cima e não aqui embaixo. Diga para o teu vizinho: isso é graça, irmão. Chacoalha ele, porque eu acho que ele está dormindo. Chacoalha, chacoalha. Acorda, irmão, isso é graça. E se você quiser ter mais graça, você tem que aumentar mais a tua medida. E para aumentar a tua medida, você tem que ter mais relacionamento com Ele, irmão. Porque vindo cumprindo tabela no culto de domingo só. Diga para o teu vizinho: Tem gente que vai mais além do que você. Tem gente que acorda de madrugada. Tem gente que jejua 1, 2 vezes por semana. Tem gente que se debruça e estuda a palavra porque ele quer revelação da parte de Deus. Tem gente que faz campanha de oração. Tem gente que chega para o pastor e fala: eis-me aqui, pastor, pode judiar, pode me gastar. Acontece isso aqui, pastor? Mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus vai aumentar a tua medida de graça. Mas Ele está te chamando nessa noite para um relacionamento mais íntimo. Não é um relacionamento religioso. Não é um relacionamento da religião. Não é lei. É graça de Deus. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Senhor, me ajuda, eu não sei nem como vou terminar essa mensagem. Meu Deus. Olha a graça, olha a graça, olha a graça, olha a graça. Você é escolhido segundo a medida da graça que Deus te deu. É verdade, não é? Você não foi escolhido por conta dos teus diplomas, por conta dos teus olhos verdes, por conta do seu cabelo prateado, né, pastor Vitor? Não foi. Não foi. Você não é escolhido por estas coisas, pela tua aparência, porque senão Davi não seria escolhido. Samuel bem que queria escolher os irmãos fortões, né? Saradão, os filhos de Jessé. Mas Deus falava: não é nem esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Mas tem mais algum? Tem um lá no pasto.
é esse. Porque sabe, Samuel, vou te ensinar uma coisa. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Como Deus olha para o coração, pela graça que tem sido derramada para você, querido. Eu já vi tantas pessoas saírem do meio do lixo e se tornarem pregadores, ministradores do Evangelho. Eu já vi tanta gente saindo quebrada e drogada do mundo, sendo escolhido. E hoje eles adoram e exaltam ao Rei dos Reis de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus derrama da graça dele sobre esta vidas. Quem era Gideão? Senhor, eu sou o menorzinho da minha tribo, sou menor ainda da minha família, da casa do meu pai, então eu sou o pequenininho. Ei. Só que Deus chega para ele e diz: agora, você tem achado graça aos meus olhos. Sabe o que você está aqui hoje? E tem tanta gente que poderia estar e não está. Porque em ti foi visto algo que o mundo não viu, mas Deus encontrou em você. Aleluia! Deus viu em você, aleluia, algo especial que o mundo não valoriza. Pelo contrário, o mundo julga, critica, zomba. Mas Deus olhou para você: ei, vem para cá. Sabe o que é essa escolha? Graça de Deus. Vou terminar. Segura aí, diga para o teu vizinho: segura aí, irmão. Segura essa. Onde tem relógio aqui, pastor? Que eu estou perdido. Meu Deus. Só tem um problema com a medida de graça. Quando a graça é sobre a sua vida, pessoas vão se levantar contra você. Pessoas vão querer te matar. Pessoas vão te perseguir. Pessoas vão falar mal de você. Mas por quê? Porque a medida de graça está aumentando. Então quando começarem a falar mal de você, você fala assim: olha, pega a senha, porque a fila está grande. Quando começarem a falar mal de você, você vai ter o sinal: a graça de Deus está aumentando na minha vida. Alguma coisa está acontecendo. Oh, aleluia! Quando as pessoas começarem a te perseguir, sabe o que é? É porque você está tendo a sua medida de graça aumentada. Tem pessoas que vão olhar com cara feia para você, por quê? Porque você foi colocado no lugar em que as outras pessoas queriam estar. Eu estou com o teu irmão, diga: Deus está falando, irmão. Ai, eu queria tanto aquela vaga e o pastor colocou ciclana. Olha, ele não sabe nem cantar. Eu faria melhor. A diferença, tá? Que a medida da graça dessa pessoa está multiplicada. Isso não quer dizer que não vai sobrar nada para você, vai. Mas o Senhor está dizendo: mais relacionamento, mais intimidade, mais coração puro, mais sinceridade diante do Pai, aleluia. Mais humildade, mais humildade, mais humildade. Aí a medida de graça vai crescer, mas até aí você vai enfrentar oposições, meu querido. A medida de graça de Abel era muito maior do que a medida de graça de Caim. Eram dois irmãos, mas a medida de graça de um superava a do outro. Porque não tinha lei de sacrifício na época.
Eles não viviam debaixo da lei, porque a lei nem tinha sido dada ainda. Mas Abel vivia uma graça diferente, que dentro do coração dele dizia assim: sacrifica o melhor, escolhe o melhor, dá o melhor de você, aleluia. Faz o que é melhor, trabalha com excelência, igreja. Faz o melhor, faz o melhor, faz o melhor no teu trabalho, faz o melhor na tua família, faz o melhor na tua igreja, aleluia. E a graça vai superabundar na tua vida. Faz o melhor. Mas você quer que a graça aumente, mas faz de qualquer jeito, irmão. Reclama de tudo. Murmura de tudo. Eu sei que aqui não acontece isso, pastor. Só lá em Odivelas. Aqui não. Aí você chega no culto, oferece qualquer coisa. Eu vou cantar. Tem cantores no mundo que emocionam muito mais do que alguns cantores da igreja. A diferença é a graça. Porque quando a pessoa vem diante do Senhor, ela não quer cantar, ela não quer se apresentar, ela quer adorar a Deus. Em espírito e em verdade, porque Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. Ele é adorador, ela é adoradora. Pode cantar mal, pode desafinar, mas é adorador, é adoradora. Eu estava vendo aquele menino aqui nervoso, e eu estava rindo, mas não estava rindo dele. Eu cutuquei a minha esposa e falei: olha a graça de Deus sobre a vida dele. Mas a graça traz oposição. Diga para o teu vizinho: vai trazer oposição. A graça de Deus sobre Davi era maior do que a graça de Deus sobre Saul. É verdade ou não é? Vocês estão entendendo, gente? O que Deus quer falar hoje aqui? Vou terminar. Quando eu falo isso lá na igreja de Odivelas, o pessoal fala: mentira! Porque todo pastor que quando fala que vai terminar está mentindo, querido, porque ele vai mais uns 20 minutos para frente ainda. Abra a tua Bíblia. 2 Coríntios 12, 7, 8 e 9. Sabe o que nós vamos ver nesse texto? Que a graça de Deus faz você suportar as provações. Olha para o teu vizinho. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Do 7 ao 9. Diga para o teu vizinho: a graça de Deus faz você suportar as tuas provações. Quem está passando por prova aqui? Será que tem alguém que está passando por provação? Será que tem alguém passando por tribulação? Não, vocês estão tudo, olha, vocês têm cara de vida ganha aqui, sabe? Mas olha só. E para que não me exaltasse, Paulo está falando aqui. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Tem gente que tem um espinheiro. Ele está dizendo aqui, um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Está entendendo aqui? Ele tem uma provação, ele tem uma dificuldade,
E ele ora, Senhor, afasta isso de mim, afasta isso de mim, afasta isso de mim. Mas Deus vai dar uma outra resposta para ele. Deus não vai afastar o inimigo dele. Deus não vai tirá-lo da provação assim, não. Jesus disse: a minha graça te basta. Sabe o que Deus está falando? A graça é suficiente para você vencer esta provação. Eu estou dizendo hoje que a graça de Deus é suficiente para que você vença aquilo que foi colocado à tua frente. Às vezes você pensa que o gigante é 10 vezes maior do que você. Davizinho contra Golias. Mas Davi tinha algo que Golias não tinha. Davi tinha graça de Deus. A capacidade, a medida de graça que estava sobre Davi se sobrepunha sobre a de Golias. E Golias vem com lança, com espada, com armadura. E Davi vai com a graça. Diga para o teu vizinho: a graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Para que em mim habite o poder de Cristo. Deus está aumentando a tua medida. Pastor, é possível isso? Me prova na Bíblia e eu vou terminar. Agora eu vou mesmo. Você não precisa ir lá. 2 Pedro 3,18 vai dizer assim: antes, crescei na graça. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Diga para o teu vizinho: tem que crescer na graça. Mas como eu vou crescer na graça? Quando a tua medida é aumentada. Porque o primeiro versículo que nós lemos aqui nesta noite foi que a cada um de nós nos foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu quero que o Senhor aumente a minha medida de graça nessa noite. Eu estou falando para mim. Estou falando para mim. E o que você deseja? De acordo com que tudo foi pregado hoje. Qual o desejo do teu coração? Ficar como está? Se contentar com a tua medida? Lembra da parábola dos talentos? O que tinha 2 fez 4. E o que tinha 5 fez 10. Aquele que tinha 1 se conformou. Eu vou enterrar aqui, porque ser salvo já está bom. Realmente, a salvação é tudo para nós. Mas eu quero ter encontro com Ele diariamente. Eu quero falar com Ele face a face. Ai. Eu quero estar junto dEle. Eu quero estar pertinho dEle.